Obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado pelo convite, Daniela. Quero dizer que foi uma grande satisfação para mim estar aqui falando hoje da vida e da obra de Villa-Lobos. Acho que é muita responsabilidade falar sobre esse grande músico e compositor, e devo confessar que foi para mim um desafio, aceitar esse convite, né? Tive que usar de uma certa dose de ousadia e me preparar devidamente para poder, com isso, honrar esse convite que foi a mim formulado. O que me encorajou é porque eu tive oportunidade na minha formação musical de tocar muitas obras, né, do Villa-Lobos, e me beneficiei demais com isso. Ajudou muito na minha formação musical, mesmo tendo eu, principalmente pelo fato de eu ter ido para um caminho da música popular, e naquela época a gente não tinha orientação, né, como nós fazemos hoje aqui dentro do clã, né? Então, era uma forma de cada um buscar conhecimentos, procurar o seu próprio caminho. E Villa-Lobos foi uma fonte inesgotável disso. Depois eu vou mostrar para vocês, no decorrer dessa palestra, algumas coisas que são realmente muito importantes, eu acho, para que o músico, principalmente o pianista, em função de coisas com relação a toques, né, o que ele nos deixou. E para a gente poder falar desta vida, é importante a gente transportar lá para o 1887, o ano que ele nasceu, e a gente sentiu um pouquinho o que acontecia naquele momento, porque nós sabemos a importância que é o processo de musicalização para uma pessoa, né? Principalmente no caso de um homem desse, que é considerado um gênio, ter nascido num lar musical, numa época em que a única forma que se tinha era ou você cultivava música em casa, ou então não existia música, na verdade, né? Nada de televisão, rádio, nenhum tipo de gravação era disponível. Então, era uma sorte você poder nascer num lar assim, onde todo mundo tocava e era um centro, na verdade, né? Até escrevemos aqui que ele nasceu no bairro das Laranjeiras, Rio de Janeiro. Sua mãe é dona Noêmia Villa-Lobos, e o seu pai, o Raul Villa-Lobos, que era funcionário da Biblioteca Nacional e era um músico amador. E ali existem os registros de todos os fins de semana, com certeza, mas em outros, até mais de uma vez por semana, se reuniam os amigos para tocar. E ele, desde cedo, já se observava, principalmente a partir de 5, 6 anos, né, o interesse dele pela música. E tinha uma tia lá, Santa Fifinha, né, que, na verdade, era uma especialista em Bach, tocava a obra de Bach praticamente completa, chegando até os prelúdios e fugas que são citados, né? E todo mundo que estuda piano sabe que para chegar nos prelúdios e fugas a gente passa lá pelas 23 peças fáceis, né? Invenções a 2 vozes, invenções a 3 vozes, né? Aí chega lá, suíte francesa, suíte inglesa, partita, e culminando naturalmente com os prelúdios e fugas. Mas eu queria que todos nós fôssemos um pouco para aquela época e mostrar a vocês o que essas suítes, na verdade, de Bach, influenciaram decisivamente na sua produção musical. Quanto à forma de composição, além do conteúdo, que nós sabemos que o tempo passa e isso torna-se cada vez mais atual, né? Continua, né, fazendo parte da formação de todo músico, né? E então eu queria citar para vocês o que é uma partita, né, ou uma suíte, né? Suíte é como se chama o conjunto de obras, peças instrumentais dispostas a formar um grupo para serem tocadas sem interrupções. Essa é a concepção da suíte clássica. São várias peças colocadas dentro de uma obra, né? E Handel e Bach foram os dois que se destacaram na composição das suítes. E tanto faz a suíte ser uma suíte francesa, como Bach chamava, inglesa, ou uma partita.
é um conjunto de obras. Em seguida, vou mostrar a vocês uma partita, eu escolhi a partita número 1 em si bemol, alguns trechos de algumas peças que compõem a partita, vocês vão perceber que cada uma delas tem uma pulsação diferente, até exige do pianista um toque diferente, né? Porque isso vai acabar influenciando tremendamente a vida de Villa-Lobos. Imagine uma criança como ele tendo interesse por esse tipo de música. O que a gente fala muito de Bach, de todas as coisas, a polifonia, as vozes, né? A forma como ele escrevia. Isso é o que a gente chamaria uma suíte. Então, várias peças, vocês viram que cada uma delas tem uma pulsação, eu não toquei completa, porque eu acho que era mais para ilustrar, né? E também para não correr risco, né? E importante é que Villa-Lobos tinha, dentro da sua própria casa, uma restrição muito grande imposta pelos pais com relação ao tipo de música que ele tinha que ouvir. Ele começou a se interessar, jovem ainda, já que ele tinha esta música dentro da casa dele, mas ele começou a se interessar pela música que acontecia no bairro onde ele morava, ainda criança, né? E tinha um grupo chamados chorões, né, as pessoas que tocavam instrumentos, violão, né? E ele começou a mostrar interesse por isso e era reprimido mesmo. Os pais não queriam, a mãe não queria. Aliás, a mãe queria que ele fosse médico. Mas ele
não tinha como lutar contra esse tipo de imposição que vinha, né? Até dizem que ele ficava era obrigado a se recolher na hora que estava rolando o som na casa dele, tinha lá seus 8, 9 anos, né? Então, de vez em quando, fragavam ele na escada, lá, escondido, né? Para ficar ouvindo música até mais tarde. Então, ele já estava super musicalizado, porque esse nível de música, isso faz um bem para a pessoa, né? Ouvir essa música bem tocada. Mas ele começou a perceber que não tinha nada ali que tinha muito a ver com o que ele estava querendo buscar. Imagina a cabecinha dele, onde estava. Os pais viajavam por Brasil e ele foi ouvindo coisas diferentes ali na região de Minas, né? Um pouco do estado de São Paulo, onde o pai dele esteve. Mas não podendo frequentar esse tipo de coisa. E foi assim até quando ele tinha 12 anos, o pai morreu. Então, diz que aí já melhorou um pouco, né? Mas, graças a Deus, o pai não estava mais ali para perturbar a vida dele. Que coisa, né? Eu estou lembrando de umas coisas que a gente já viu esse filme antes, né? Meus irmãos hoje estão aqui também, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha uma professora em Bauru, chamada Dona Nida Marchione, que está lá até hoje, a qual nós devemos a nossa formação musical, né? A gente estudava, eu, Adilson, a gente tocava as coisas às 4 mãos, né? E a gente, de vez em quando, ia num lugar que tinha lá pianos, uma loja de piano, tocava, e saía comentário, e ela ficava sabendo, né? Puxa, aí falavam para ela, seus alunos estão indo bem, eu vi os meninos, né, os filhos do Dorival tocando, e ela, sabe o que ela fazia? Ela chamava meu pai lá, e falava assim, eu não quero que ele toque mais música popular, sabe? Não pode, senão não dou mais aula. Chegou um ponto que ela parou de dar aula para a gente, nós tivemos que arrumar um outro professor, para vocês terem ideia como é que é. E eu estou falando disso bom, já faz tempo, hein? Ô, mãe, 60 anos atrás, né? Puxa vida, faz tempo. Mas já tinha esse preconceito, né? Existia, eu fico imaginando naquela época, né? E ele, quando ele completou 18 anos, ele falou, agora chega. Mas antes disso, o pai ele começou a ensinar música para ele, pegou uma viola, depois do violino da família das cordas, né, um pouquinho maior, adaptou como se fosse um cello, para ele poder, com a mãozinha dele, tocando. Então, ele começou a tocar também, a participar daquilo. E foi muito bom para ele, que depois ele pegou o violoncelo e começou a tocar, começou a viajar, né? Quando ele fez 18 anos, ele deu a vontade nele de falar, eu vou viajar, vou conhecer o Brasil, né? Então, o que acontecia com a música erudita? Então, fiz um levantamento do quem eram os compositores eruditos da época. Se ele tivesse que ouvir uma música erudita, quem ele teria que ouvir sendo brasileiro? Não existia, na verdade. Existia o padre José Maurício, tem anotado aqui para mim, passar para vocês direitinho, que ele era um compositor de música sacra. Se vocês procurarem, é José Maurício Nunes Garcia, é o nome dele. E depois dele, esse nós conhecemos, Carlos Gomes, né? Que Villa-Lobos tinha 11 anos quando Carlos Gomes veio a falecer. Mas o padre, ele compunha música sacra. Ele fazia muita missa, né? Kyrie, Glória, quem conhece uma missa cantada, né? Parece que consta de 23 músicas, assim, mais ou menos, que ele escreveu, músicas sacras. E naquela forma que a gente já conhece, na época a gente chegou a conhecer, cantar isso no coral lá de Bauru, né? Até uma missa desse padre. E ele foi considerado o melhor compositor das Américas, né? Depois veio o Carlos Gomes, que foi o primeiro compositor brasileiro a ter uma ópera cantada na Scala de Milão, que era famosíssima, né? Mas ele foi embora daqui, e ele fazia uma música que era uma música com conteúdo, né? Assim, com pulsação diferente, não tinha coisa brasileira. Então, o que Villa-Lobos estava ouvindo ali não era o que ele imaginava que poderia existir no Brasil, que ele já estava tendo alguns exemplos. Então, aquilo não o satisfez. Ele falou, eu preciso conhecer esse país aqui e ver o que tem, porque o pouco que ele conseguiu ver por ali já mostrava para ele uma diversificação muito grande de ritmos, de pulsações, de influências, né? E aí a gente chega na formação do povo brasileiro. Então, o que ele fala? Ele dizia, o meu primeiro livro foi o Mapa do Brasil. Ele pegou o mapa do Brasil, vocês têm aí também, e saiu por regiões.
Ele ficou 8 anos compilando coisas do Brasil. Foi para o Nordeste, depois tem registro dele na Amazônia, de todos os lugares do Brasil, até no sul do Brasil. Né? Ele ficou 8 anos, ficou a tal ponto fora que no dia que ele voltou da viagem, já em condições de iniciar o trabalho dele, que ele já tinha compilado coisas, ele chegou no dia de que estavam rezando uma missa em memória dele, a mãe dele dava ele como morto. É incrível isso, né? Mas é verdade. Mas ele já tinha notado o que ele queria, então ele começou a fazer as primeiras obras dele, já com sabor brasileiro. Aí entra serestas, entram valsas, entram pulsações, né? E foi complicando harmonicamente, porque ele foi buscar essa influência na formação do povo brasileiro. E o povo brasileiro, todo mundo sabe que é fruto de uma miscigenação de raças que processou-se aqui numa escala nunca vista no mundo. Né? Quando nós começamos, os índios estavam aqui, vieram os portugueses. E depois, os negros. Né? Praticamente, o Brasil começou formando uma miscigenação de raça em torno disso. Só que cada um que veio com as suas coisas, com as suas danças, com o seu folclore. Né? Os jesuítas vieram e começaram a catequizar os índios. Então, todos os registros que a gente encontra em livro de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, tudo isso está lá escrito. O que eles fizeram? Eles pegaram e trouxeram a cultura europeia para cá. O que é que eles ensinavam para os índios? E depois para os negros. Eles pegavam a escala maior natural. A escala maior natural é essa que o nosso ouvido aceita como sendo a correta, né? Isso em música é um modo. Né? A gente chama de modo jônico, escala maior natural. Né? Por que a gente sabe disso? Porque os cantos gregorianos, né, as missas, canto-chão, que se chama, eram feitos em cima disso. Por exemplo, veja que o centro tonal é aqui, né? Se eu fosse harmonizar, não tinha nem harmonia, né? Era tá? Depois, glória in excelsis Deo, bone voluntatis laudationem Deo nolirero. Bom, aí vem os negros. O que aconteceu com os negros? Eles rebaixavam a sétima. O centro tonal tornava a escala mais triste. Era. Perceberam a diferença? A outra? Ué. E aí começa, né? Começa a sair um outro tipo de música, um outro tipo de fraseado. Aí mistura e fica. Se você harmoniza com essa escala, você tem sons assim. Né? Já, opa, né? O negócio mudou de papo. Também eles foram para os Estados Unidos, mas a mistura lá foi diferente. Aí deu, né? Chimbal em contratempo, né? Você vai falar isso aqui? Vai falar, oh yes, né? Você não vai falar oxente, né? Mas aqui você vai falar oxente, né? Aí vem os holandeses, ficaram lá no Nordeste do Brasil. O Brasil, todo mundo vinha, porque se vocês pegarem a história, vocês vão ver que tinha lugar tão rico que dizem que puxavam a grama, assim, saía filetes de ouro, né? Então a madeira era importante que tinha no Brasil, o ouro que tinha aqui, pedras preciosas, todo mundo vinha, né? Bom, já vinha e já ficava. Trazia os amigos, a família, e saía por aí atrás das riquezas nossas. E traziam as suas coisas. Então, consta lá que, por exemplo, os holandeses, eles tinham na escala deles, natural deles, tem muita música regional deles que faz... Você fala, está errado. Né? Não é, é outro modo. Primeiro, é jônico, aquele dos negros lá, a gente chama de mixolídio. Esse aqui chama-se lídio, que dá esse tipo de frase, ó. Gente, né? Entendeu? Aí já sabe. Mistura com outro, fica. Veja, esse som já era constante no Brasil. O Brasil, muito grande, enorme, separado por regiões, região norte, nordeste, não existindo uma comunicação,
Cada um desses povos que ali ficaram por um tempo deixaram a sua influência, e não havendo comunicação, desenvolveu-se um folclore característico de cada região, uma escala própria, um tipo de harmonização de cada região. Villa-Lobos foi anotando, diz que consta registro assim dele pegar aquele pessoal, não canta outra vez, o cara não aguentava mais, e não aquela outra, até sair aquela frase. Bom, aí ele se muniu desse material todo e começou a fazer a obra dele. Quer dizer, ele começou, na verdade, a mostrar para o brasileiro o que o brasileiro tinha, né? Então, a importância dele é que a música brasileira começou a existir a partir dele. Villa-Lobos pensou nas formações de novos músicos e começou a criar uma série, a primeira série dele, que ele chama de série petizada, né? Série cirandas, série brinquedo de roda. Então, o que eu fiz? Eu peguei a série que eu falo, é como se fosse a partita, né? Como se fosse aquela suíte. São várias músicas com vários temas folclóricos que ele colocou dentro de uma obra. Então, são 8, são 6, são 7, completando cada um desses ciclos, né? Essa série aqui é de, por exemplo, 1912, né? Série brinquedo de roda. Ele pegou e fez várias peças para alunos que estariam estudando em um conservatório e que teriam que tocar músicas, então vamos começar a tocar música brasileira. Então, vocês vão sentir, o que sente aí é aquela sutileza, né? Aquela suavidade, né? Mas uma coisa bem nossa, bem de sentimento brasileiro. Essa primeira chama A Moda da Carranquinha. E aí começou, né? Vamos adotar isso aí, vamos fazer. Começou a pintar um som diferente, brasileiro, né? E a outra série também importante que ele fez foi essa petizada. Essa aqui eu acho demais, o nome é Assinava Mamã. Olha que nome legal. Vocês vão perceber também um sabor brasileiro com alguma coisa diferente harmonicamente, mas ainda super comportado, né? Vamos lá. A gente já sente como se fosse um violão, né? Às vezes de 7 cordas, fazendo contraponto aqui. Agora, aí acontece uma coisa muito interessante na carreira dele. Existe um pianista que ainda eu cheguei a ouvir gravações dele, mas durante um período ainda que a gente estudava, ele era uma referência para todos nós, que é Arthur Rubinstein, né? E viveu, eu acho que 96 anos, depois temos que conferir isso. Então, mas ele, enquanto viveu, tocou muito piano, né? Esse foi o grande pianista do mundo, um dos grandes, maiores do mundo, assim como o Richter foi da Rússia, né? O Horowitz, americano, assim como o Rubinstein, né? Eles
eram pessoas com muita personalidade, eram músicos indiscutíveis, um grande artista, além de grande músico, né? Então, quando ele se interessava por alguém, esse alguém tinha a chance, né? Ficou sabendo de Villa-Lobos, esteve no Brasil, apresentaram a ele Villa-Lobos, ele foi ver o Villa-Lobos tocar, tocava no violoncelo, lá num lugar de, como se fosse uma música de revista, assim, né? Bailados e coisas assim, uma música assim, muita, mas não uma coisa dele, né? E depois eles procuraram provocaram uma reunião, o Villa convidou alguns amigos, foi lá no hotel tocar para ele, né? E ele deu a maior força, né? Voltou e começou a tocar as obras de Villa-Lobos. E a primeira obra que tem esse registro que ele tocou é a Prole do Bebê, Prole do Bebê número 1, Prole do Bebê número 2, Prole do Bebê número 3, novamente dentro daquela forma. Vários temas, coisas tiradas do folclore que ele escrevia. Mas aí vocês vão perceber já a diferença. Nós estamos aqui com um Villa-Lobos, né, comportado, como eu falo, né, tocando. Agora vai começar a pintar um novo som. Aquela mistura que nós falamos, de escalas, gera um processo de harmonização super moderno. Por que não dizer contemporâneo? Até hoje é feito assim, e dá para a gente começar a analisar harmonicamente, profundamente ali, e começar a perceber dessa nova geração de músicos, como tem coisa que foi tirada dele, né? Impressionante como ele influenciou gente até os dias de hoje, né? E nessa Prole do Bebê, eu escolhi basicamente duas músicas para mostrar para vocês. A primeira, isso passou a fazer parte do repertório do Rubinstein. Bom, então o que acontece agora? Acontece o seguinte, ele foi agora mostrando, né, as garras, né? Então, naquelas valsas, aquelas coisas, começou a mudar para isso aqui. Eu vou parando, vou interrompendo e vou observando com vocês. Já é atmosfera, né? Ó. Se eu tirar, ó. Se eu não tocar nada, pegar esse canto, porque isso aqui é um canto de ninar, né? Se deixar não pôr harmonia, eu vou induzir vocês, e vou me induzir também outra coisa. Ó. Se eu botar uma nota, ó. Tá? Quando a gente estuda música moderna, o que a gente estuda? Uma outra forma de você, né? Agora, ele vem com a proposta dele. Então, em vez de botar essa harmonia, que seria, né? Ele já vem para cá. Quando faz? Voltou. Eu fiquei pensando, deixa eu mostrar o que eu usei, onde eu usei isso, né? Essa harmonia, essa escala, eu usei para um efeito numa música do Gilberto Gismonti, chamado Louro, que nós gravamos. Peguei isso aqui, né? Quando você está com isso, né? É outra atmosfera. Vou seguir um pouquinho. Ivanise ia gostar. 7/4. Sinto uma baita interrogação, né?
Agora ele vai voltar para lá. Ó. O cromatismo. Escala de tons inteiros. Aí você fica falando, pô, 1918, né? O cara, ele não convivia lá na Europa com Ravel, nem Debussy, estava fazendo essas coisas aqui, né? Então ele achou isso aqui dentro. Aí volta. Olha o acorde final. Viu? Então, graças a Deus que tem esses caras que, além de tocar muito piano, sacou um lance novo, começou a tocar isso, né? Agora, pasmem, senhores, né? Né? Todo mundo conhece, né? O famoso polichinelo de Villa-Lobos. Acho que sai de cor. Agora, lógico, isso é uma coisa completamente diferente, né? Você não ia ouvir isso nunca. Se você pensar nos grandes compositores da época, que chegavam até nós aqui, Chopin, né? Schumann, Brahms, a música moderna estava... E ele leva esse negócio para lá, né? Então, puxa, tem que trazer esse cara para cá, né? Aí ele teve, mais uma vez, a grande ajuda desse Rubinstein, porque o Rubinstein começou a tocar outras obras dele igualmente importantes. Mas uma primeira prova do bebê, e o que acontece aí também? Cansa, né? O pianista tem que ter um certo gás também, né, para tocar. Então, exige, e ele tem chance de mostrar o virtuosismo, né, também. Então, ele aparece bem com uma obra desse tipo. Mas vocês perceberam a harmonia. Aí, peguei uma outra música, né, dele, Cravo Brigou com a Rosa, né? Não, vocês conhecem? Como é que ele escreveu? Eu não preciso olhar a partitura. Já saquei o lance, né? Ó. Quer dizer, você tem um acorde aqui e tem o cromatismo em cima. Você trabalha com nota preta e nota branca, né? Você já
já viram pianistas fazendo isso, né? Tem alguns caras novos aí, depois nós vamos ver da onde saíram essas coisas. Pô, genial, esse cara é genial, realmente, porque ele tira, mas ele vai ver bem que fonte. Né? Pior é que eles não falam para a gente. Eu estou dando um bizu para vocês. Hein? Do guia prático, que ele fez 11, total de 11 guias práticos, que é um volume. Eu separei uma música só aqui, que a Maré Encheu, que eu me lembro do tempo que eu estudava. Isso aqui era parada de sucesso para pianista. Porque, vamos supor, estava num conservatório, você tinha que tocar também autores brasileiros. Né? E todo mundo tocava essa música. Né? E deixa eu mostrar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido isso. Muito bacana. Vão observando que o swing brasileiro tremendamente presente, né? Balanço brasileiro. Então, isso realmente causou um impacto muito positivo para todo mundo e fora do Brasil. O Brasil começou a ter uma música, né? Começou a ter a sua própria música erudita. Né? A música popular, vocês têm um quadro aí, né? Não estamos referindo a ela ainda, porque a música popular de um povo é resultado, né, da erudição do conhecimento, de quem vai praticar, e do folclore desse povo. Aí tem a popular aqui. Ela vai ser mais rica na medida em que este folclore for mais rico. E será mais reverenciada, mais contemplada, mais respeitada na medida que o músico que a fizer tiver maior conhecimento, maior erudição. E a popular abrange sempre uma quantia maior de pessoas. Ela não fica restrito ao nível só do erudito e nem ao nível só do folclore. Mas é um ingrediente importante ao conhecimento aplicado ao folclore. E isso pode se tornar popular. Hoje, graças aos veículos de divulgação, muitas músicas eruditas procuraram uma forma de popularizar-se ou tornaram-se popular em função dessa divulgação, de não ficar mais restrito àquele núcleo, àquele ciclo, certo? Então, Villa-Lobos contribuiu demais. Primeiro, tirou do folclore e trouxe para a música erudita. E da música erudita, alguns populares foram se engraçando com essa frase que eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou me referir a ela. Guardaram essa? Vamos chegar lá. Agora, gente, eu peguei o ciclo brasileiro. Aqui o negócio, a gente fala, o negócio engrossou, harmonicamente falando. Por quê? Já é coisa de 1936, 37, já vinha vindo ali, ele estava já na sua maturidade de concepção harmônica e começou a botar muito conteúdo moderno em cima das suas composições. Essa música aqui, a gente toca, muita gente toca, e muito músico não sabe o que tem aqui, né? Porque o músico popular erudito, ele lê e tem uma técnica desenvolvida, é um grande intérprete, tem seus méritos, né? O músico popular, ele precisa sair atrás de conteúdo, ele tem que analisar quanto ao conteúdo, não só quanto à forma. E não precisa ser um grande executante, tocar aquilo, mas precisa conhecer o que está ali dentro, porque ele pode se apropriar daquilo e aquilo enriquecer o seu próprio trabalho, o seu próprio arranjo, né? Essa melodia é muito bonita. Eu vou parando e vou mostrando para vocês coisas meio inexplicáveis, a não ser que a gente tome por base o Villa-Lobos. Por exemplo,
Esse tema vai se repetir, sempre desta forma, né? Mas veja agora. Esse som aqui contribuiu para um pianista americano, na década de 50, chamado George Shearing, fazer um belo sucesso no mundo inteiro com seu quinteto. A característica era o bloco de acorde, né? Era o timbre. Não sei se alguém aqui lembra do George Shearing, ou tem algum disco como esse primeiro, né, que chama-se, a música chama-se Indian Summer, mas com certeza ele, né, foi aqui. Isso que eu estou tocando é Villa-Lobos. Agora eu vou mudar. Voltei para o Villa-Lobos. Esse timbre, esse som, deu uma notoriedade mundial para esse pianista americano chamado George Shearing. E, não, da onde veio o som? Ouviu não sei quem, ouviu não sei o quê. Gente, eu não sei, ele não me falou nada, eu tive com o George Shearing, né? Mas é o timbre dele, meus irmãos estão aí, sabem, conhecem, eu também foram influenciados por ele, né? Foi o primeiro pianista diferente, assim, com o estilo que eu ouvi. Depois, eu ouvi Oscar Peterson, a mesma música. Agora, Peterson. Villa-Lobos. Ou Peterson, né? Villa-Lobos. Esse som, né? O outro lá, o Peterson, fez o bloco um pouco com mais pegada, com mais assim, não tão, né? Sofisticado, dobrando do jeito que está escrito aqui. Do jeito que está escrito aqui. Ele dobrou assim, né? Aí você vem aqui, tem uma escala que a gente usa hoje, os músicos usam, o Gillespie era o rei de usar essa escala, né? Dominante e diminuta. Aí você vê Villa-Lobos fazendo aqui, quando ele faz. Já nessa peça, está lá o conhecimento dele. Aqui tem um trabalho que eu vi alguns workshops de alguns pianistas americanos citando, né? Mostrando algumas ideias de como é que você pode combinar notas, né? Assim, pretas com brancas, que dá um efeito muito bonito. Você tem, por exemplo, genial, né? Tá aqui, ó. O acorde. Disso aí ele saiu. Coisas aqui que você pode transportar. E quando ele faz a caída, superposição de acorde, né? O que acontece? Acontece que isso é uma fonte de conhecimento. Então, eu acho que a gente que toca piano
tem a possibilidade de ter, numa partitura dessa, elementos para poder se melhorar, desde que você analise aquilo e fale, posso passar isso aqui para cá, né? Agora, outra coisa que ele fez de bom, mas muito bom também, foi a forma de tocar com um balanço brasileiro, né? Não dá para confundir com nada, né? Isso é nossa música, música brasileira, né? E quando ele faz... Isso aqui é tum tic tum dum dum tic tum dum dum pamba tum dum 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 tic tum dum dum tic tum dum dum, né? Ele ouviu os batuques e mandou ver. Escreveu aqui, ó. É botar ritmo nisso e sair tocando. Uma coisa que fez muito sucesso na nossa época, e era motivo de puxar aplauso, era a famosa desdobrada. Essa do Adilson vai gostar também, né? Que você vinha, aí desdobrava o andamento, né? Então, alguns exemplos, né? A música chama Terra de Ninguém, era prefixo do fino da bossa, né? Então era tum, tica, tac, ticum, tum, tica, tum. Aí, bom, essa é a mais famosa de todas, né? Famosa desdobrada, né? Tava dobrada, essa desdobrada, da onde veio a desdobrada? Gente, olha aqui. Eu tava na música lá, né? Lobos. Olha o bloco aí.
vai para o fim, né? Mas, veja, isso aí, famosa desdobrada, 1937, né? O cara já, até isso ele deve ter visto, né? Pensou isso e fez nessa música. E eu preciso perguntar agora para o Edu Lobo, você quando fez a desdobrada do Arrastão, né? Você, por acaso, pensou nisso? Não sei, vem na cabeça das pessoas, né? O fato é que ele fez muito antes ele já fez isso, né? Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, autores daquela primeira música que eu tomei, que era o prefixo do fim, né? Então, eu vou parando aqui, porque senão a gente não vai ter fim, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho dessa outra loucura dele, que chama Dança do Índio Branco, né? Aí tem as histórias, como é que ele se inspirou, falam de um índio. O fato é que também não dá para esconder que é nosso, né? Ó. Vai por aí, né? Aí quando ele chega aqui... Ele dá quase uma desdobrada, hein? Agora ele ficou com raiva dos pianistas. Yes! O que eu fiz foi eu pegar a original, os outros violoncelos, porque para piano não tem escrito, ele não escreveu. Então é até complicado, né? Mas eu vou mostrar para você. Por exemplo, você tem essa...
Isso seria o quê? Seria o contracanto que não para, enquanto a soprano está. Então, fazer isso no piano, né, a gente tem que ter 3 mãos, né? Então, você faz e passa de uma para a outra. Lógico, isso não foi escrito para piano. Então, por exemplo, o músico erudito, o Rubinstein, não tocaria essa peça porque não tem uma transcrição para piano. E o Nelson também não, né? Porque eles são intérpretes daquilo que o compositor escreveu. A baquiana número 4 foi escrita para piano, essa era para pianista mesmo. Então, também são 4, tem o prelúdio coral, a área e a dança. Eu vou tocar o prelúdio, que ele é curtinho, e é dessa baquiana a música mais conhecida. Depois ele fez uma orquestração, aliás, são várias orquestrações propostas em cima dessa mesma melodia. É uma coisa muito bonita e vale a pena a gente citar aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, nessa fase final, assim, o que eu acho muito bonito na música brasileira é que os bons músicos brasileiros, eles foram atrás do conhecimento onde existia, né, onde existia esse conhecimento. E começaram a fazer coisas baseadas em influências que recebiam. E algumas delas nunca esconderam isso, né? Eu vou mostrar para vocês a baquianinha número 1 do Paulinho Nogueira, né? Que quem toca violão toca a baquianinha número 1, porque
é uma coisa muito bonita, muito bem escrita para violão. E o nome que ele colocou foi Baquianinha, em homenagem a Villa-Lobos, em homenagem a Bach, né? Mas, que eu saiba, o Paulinho escreveu mais de uma, né? Mas essa primeira chegou à parada de sucesso no Brasil, uma música instrumental que fez, né? E fica muito bonito tocado no piano, né? Porque é uma música também muito bonita. Então, a influência de tudo aí, de Villa-Lobos, na obra de Paulinho Nogueira, né? Esse grande violonista brasileiro.
ficou bonito, né? O cara é bom, né? Agora um pouquinho de segundo movimento da Baquiana número 5 aqui, porque é uma obra inspiradora mesmo, né? Nós temos aqui coisas assim, né? Chama-se martelo, né, Rebeca? Parar nessa frase aqui, né? E às vezes ele faz assim, o Vila escreve. Falam do canto do pássaro, né? Do Irapuru, né? Vila Lobos, assim. Nós temos. O Jobim sabia beber em fonte boa, né? Aí que está, né? Aí outra dele, né? Vocês vão sentir a mesma tipo de fraseado. Outra vez o mesmo tipo de fraseado, né? Mas fazia com uma forma, né? Que você vê que ele teve vou pôr isso aqui, vou encaixar, né? Fazia de um jeito que só quem conhece mesmo ali sabe, mas jamais plágio. Porque às vezes o intervalo tem uma modificação, mas o espírito da coisa parece sei lá, um pássaro, quando está chovendo na roseira, parece água mesmo, né? Mas ia buscar as coisas aí, né? Essa música chama-se Antígua, né? Para quem gosta, quiser saber qual é, né? E a outra Chovendo na Roseira dele, né? Mas eu toquei o primeiro movimento da Baquiana, chegamos num pedaço, né? Se eu fizer assim, você vai ver a Baquiana, né? Mas não é, ó.
Cara... Bom, o que acontece é o seguinte, eu também não posso deixar de me dedar, né? Naquela peça lá. Música do ciclo brasileiro, que nós estávamos falando naquela hora. Eu passei, mas eu vou mostrar para vocês. Né? Aí queria fazer uma introdução lá, não sei o quê, aí... Tá. Então essa genial introdução, como disseram na época... Tá aqui, tá? Tá aqui no Vila Lobos, tá? É uma das partes daquela música, acho que é do Pressões Seresteiras ou da outra. Né? Enfim, todos nós, pelo menos temos um bom gosto danado. A gente vai em coisa boa. Mas eu queria fazer um final aqui. Vocês viram aí que eu deixei de presente esse álbum, apostila, né? Como que a gente pode chamar isso, né? Esse belo trabalho da Luísa aí, que é O Trenzinho do Caipira, né? Que é uma peça também complexa, tem a orquestração, tudo isso. Mas eu queria mostrar, e fiz uma cifragem para a nossa linguagem um pouco mais comum, para vocês perceberem já a forma como ele escrevia, né? Os acordes, né? O detalhe de uma harmonia super sofisticada, super moderna, ainda hoje, né? Com uma música tão pura como essa daqui. Então, vocês vão poder chegar em casa depois, procurar, encontrar uma forma de instrumentar isso, né? Então, gostaria de, antes de terminar tocando o outro que eu preparei, mostrar para vocês o que vocês têm em mãos aí, né?